Pensamos nos presidentes dos US como estas figuras monumentais esculpidas em montanhas e impressas em dinheiro. Mas por trás dos retratos estoicos e dos grandes discursos estavam apenas tipos estranhos. Hoje, não estamos a olhar para as suas políticas, estamos a olhar para os seus hábitos bizarros, as suas obsessões secretas e as coisas totalmente descontroladas que faziam quando pensavam que ninguém estava a ver. Prepare-se para 33 das mais estranhas peculiaridades presidenciais da história que o seu professor de história certamente deixou de fora do manual. 1. Lyndon B. Johnson operava num nível de sem privacidade, que faria uma estrela de reality show corar. O seu escritório não era apenas o oval. Era qualquer sala em que ele estivesse, especialmente a casa de banho. E eu digo, especialmente a casa de banho. LBJ famosamente realizava reuniões oficiais sentado na sanita, com a porta escancarada, convocando os seus principais assessores para lá ficarem e discutirem a segurança nacional enquanto ele tratava de assuntos internacionais. Consegues imaginar? É um estagiário nervoso, praticou a sua apresentação a semana toda e é finalmente chamado apenas para encontrar o presidente dos Estados Unidos a fazer várias tarefas de uma forma que é, ao mesmo tempo, impressionante e profundamente traumatizante. Era a jogada de poder definitiva. Como pode discutir orçamentos com um homem que faz tanto contato visual de um trono de porcelana? Simplesmente não consegue. 2. Andrew Jackson, um homem que provavelmente conseguiria arrancar a tinta de um celeiro com palavrões, tinha um papagaio de estimação chamado Paul. E como qualquer bom animal de estimação, Paul aprendeu tudo com o seu dono, especialmente o vocabulário picante. Quando Jackson finalmente faleceu, o seu funeral deveria ser um evento solene. Isto é, até que Paul, o papagaio, decidiu que era a sua hora de brilhar. Diante de uma multidão de políticos e dignatários em luto, o pássaro libertou uma torrente de profanações tão criativas e implacáveis que, segundo relatos, chocou toda a congregação em silêncio. O papagaio não estava apenas a praguejar, estava a dar uma masterclass. Era como um tio bêbado a fazer um brinde de casamento, mas com mais penas. Os padres ficaram horrorizados, as senhoras desmaiaram e, eventualmente, o pássaro teve de ser fisicamente expulso do funeral por importunar os enlutados. 3. Na década de 1830, o sultão de Omã enviou ao presidente Martin Van Buren um presente que capta perfeitamente a frase má ideia. Não era uma cesta de frutas. Eram 2 filhotes de tigre vivos. Van Buren, em vez de chamar imediatamente o controlo animal, ficou, segundo relatos, encantado. O seu plano? Criá-los como gatos domésticos listrados e gigantes, ali mesmo na Casa Branca. Imagine o caos. Tigres pequenos a afiar as garras em documentos históricos inestimáveis e a saltar para os tornozelos de diplomatas franceses. Por um momento, a Casa Branca foi o jardim zoológico de contato mais perigoso do mundo. Foi preciso o poder de estraga-prazeres, combinado de todo o Congresso dos SCMQA para intervir, argumentando que os predadores de topo eram propriedade federal. Um Van Buren relutante teve, eventualmente, de enviar os seus gatinhos assassinos para um jardim zoológico, terminando a breve e gloriosa era da América de ter tigres na ala oeste. 4. Antes de autocuidado ser uma hashtag, John Quincy Adams tinha uma rotina matinal que hoje quebraria a internet. Todas as manhãs, às 5 da manhã, ele descia até ao rio Potomac, tirava toda a roupa e dava um refrescante mergulho nu. Isto não era um segredo, era apenas o seu hábito. Um dia, uma jornalista chamada Anne Royal, que estava desesperada por uma entrevista, decidiu encenar uma jogada de poder. Ela encontrou as roupas do presidente cuidadosamente dobradas na margem do rio, sentou-se nelas e, essencialmente, manteve o seu guarda-roupa presidencial como refém até que ele respondesse às suas perguntas. Isto resultou na entrevista mais constrangedora da história política.
Um presidente dos Estados Unidos nu, a fazer abraçada, a gritar respostas para uma repórter totalmente vestida na margem. Isso não é apenas jornalismo, isso é um checkmate. 5. Cal, o silencioso. Coolidge pode ter sido um homem de poucas palavras, mas tinha um coração de ouro, especialmente por um guaxinim que deveria ter comido. Para o Dia de Ação de Graças, ele recebeu um guaxinim vivo, destinado ao prato do jantar. Mas Coolidge deu uma olhada nela, e o seu coração derreteu. Ele perdoou a guaxinim, deu-lhe o nome de Rebecca e procedeu a dar-lhe uma vida de luxo inimaginável. Rebecca ganhou uma coleira cravejada de diamantes, a sua própria casa na árvore nos jardins da Casa Branca, e compareceu a eventos de alta sociedade como a caça aos ovos de Páscoa. Coolidge passeava-a com uma trela e carregava-a como um bebê. Ela não era um animal de estimação. Ela era uma pequena rainha peluda a viver uma história de Cinderela. Enquanto a economia da nação rugia, o presidente estava ocupado a certificar-se de que o seu guaxinim estava a viver a sua melhor vida possível. 6. Teddy Roosevelt via o mundo como algo a ser conquistado, e isso incluía a sua própria rotina de fitness. Assim, naturalmente, ele instalou um ringue de boxe na Casa Branca e regularmente lutava com pugilistas profissionais. Isto era tudo diversão e jogos até que um jovem capitão de artilharia desferiu um soco tão forte que descolou permanentemente a retina esquerda de Roosevelt, cegando-o efetivamente naquele olho. Uma pessoa normal poderia, parar de lutar boxe. Mas este era Teddy Roosevelt. Ele nem sequer contou a ninguém. Ele simplesmente deixou o boxe secretamente e, porque claramente pensou que o boxe não era intenso o suficiente, imediatamente começou a praticar jiu-jitsu. O homem ficou cego numa luta de punhos na sua própria casa e a sua única reação foi pensar: preciso de uma forma mais eficiente de incapacitar um homem. Absolutamente aterrorizante. 7. John Adams foi um pai fundador, um homem de letras e um arquiteto-chave da liberdade americana. Ele era também, aparentemente, um gótico discreto com um senso de humor perverso. Quando se tratou de dar nome ao seu cão de família, ele ignorou nomes saudáveis como Buddy ou Fido e foi direto para a opção mais metal imaginável. Ele chamou ao seu cão Satan. Deixe isso marinar. O segundo presidente dos Estados Unidos ficava no relvado da Casa Branca, com a sua peruca empoada e calções, e gritava: "Aqui, Satã, vem cá, menino!" É preciso perguntar o que se passava na mente dos embaixadores estrangeiros a quem era dito: "O presidente vai recebê-lo agora, logo depois de levar Satã a passear." Permanece o nome de animal de estimação mais desconcertante e hilariante da história política. 8. Ulysses S. Grant foi o general duro como rocha que venceu a Guerra Civil. Ele testemunhou mais carnificina do que quase qualquer outra pessoa na história americana. Então, pensar-se-ia que ele estaria bem com um pouco de rosa no seu bife, certo? Absolutamente não. Grant tinha uma fobia lendária e completa de sangue. A visão dele deixava-o doente. Este medo era tão intenso que ele exigia que os seus cozinheiros da Casa Branca cozinhassem os seus bifes até não serem mais do que discos de carvão enegrecidos e sem sabor. Qualquer indício de vermelho ou sumo era motivo para uma crise culinária completa. Imagine ser o herói de guerra que enfrentou um exército inteiro, apenas para ser derrotado por um filé mignon mal passado. É o paradoxo final. Um homem que podia navegar pelos campos de batalha mais sangrentos, mas não conseguia lidar com o seu jantar a olhar para ele. 9. Thomas Jefferson foi um homem de imenso intelecto, o autor da Declaração de Independência e um estadista sofisticado. Ele era também, aparentemente, o diretor de uma ópera de pássaros de um homem só na Casa Branca. Ele era obcecado por tordos poliglotas. Não apenas de uma forma, "Oh, que lindo pássaro cantor", mas de uma forma, "Estes são os meus filhos e eles terão o controle do lugar." O seu favorito, um pássaro chamado Dick,
tinha permissão para voar livremente por todos os seus quartos privados. Jefferson deixava o pássaro pousar no seu ombro enquanto escrevia, sentar-se no seu sofá e até mesmo tirar comida da sua boca. Quando Jefferson tocava violino, Dick, segundo relatos, cantava junto. Ele basicamente vivia num filme da Disney da vida real, ligeiramente desequilibrado, com um companheiro emplumado que o seguia para todo o lado. Imagine tentar ter uma discussão política séria enquanto o presidente está a narrulhar para um pássaro na sua cabeça. 10. Andrew Johnson teve um período difícil como presidente. Ele era impopular, brigava com todos e foi o primeiro presidente a ser destituído. Deve ter sido uma existência solitária na Casa Branca. Mas ele não estava inteiramente sem amigos. Ele apenas os encontrava debaixo do soalho. Durante o estressante processo de impeachment, Johnson encontrou conforto ao cuidar de uma pequena família de ratos que vivia no seu quarto. Ele não chamou um exterminador. Ele os adotou. Ele deixava farinha, água e pequenas migalhas para eles todas as noites, chamando-os carinhosamente de seus pequenos companheiros. Enquanto o país inteiro estava em turbulência política, o presidente dos Estados Unidos estava basicamente a gerir uma cozinha secreta e em miniatura para roedores. É uma imagem triste, bizarra e estranhamente reconfortante de um homem que encontrou mais lealdade numa família de ratos do que no seu próprio governo. 11. Aqui está uma história que o fará questionar tudo. Como é que a administração Reagan, um dos governos mais poderosos do século XX, programava os seus eventos mais críticos? Informações ultra-secretas? Conselhos de generais militares? Não. Eles usavam um astrólogo. A sério. Após a tentativa de assassinato do seu marido, a primeira-dama Nancy Reagan depositou toda a sua fé numa astróloga de São Francisco chamada Joan Quigley. Os mapas celestiais de Quigley ditavam tudo. O momento dos discursos, das conferências de imprensa, das cimeiras internacionais com figuras como Gorbachev e até mesmo os horários de descolagem e aterragem do Air Force One eram todos programados de acordo com o alinhamento dos planetas. A equipe da Casa Branca tinha um calendário secreto codificado por cores: verde para dias bons, vermelho para dias maus e amarelo para fique em casa. O destino do mundo livre estava literalmente escrito nas estrelas. 12. Precisamos falar sobre a banheira de William Howard Taft. O homem foi o nosso presidente mais pesado, pesando mais de 136 quilos, e o encanamento padrão da Casa Branca simplesmente não estava à altura da tarefa. Lendas dizem que ele uma vez ficou preso na banheira antiga, e embora isso possa ser um exagero, a solução foi muito real e muito grande. Ele mandou instalar uma banheira personalizada que era, francamente, uma unidade absoluta. Ela tinha mais de 2 metros de comprimento e mais de 90 centímetros de largura, pesando 1 tonelada literal. Para se ter uma ideia, 4 homens de tamanho normal poderiam sentar-se confortavelmente nela juntos. Era menos uma banheira e mais uma piscina pessoal e interior. Era tão enorme que, quando foi eventualmente substituída, foi exposta como um testemunho das proporções presidenciais. Ela permanece como a maior peça de equipamento de banheiro na história americana. 13. A maioria das pessoas que vê um OVNI apenas conta a seus amigos. Jimmy Carter, um futuro presidente, apresentou um relatório formal. Em 1969, anos antes de chegar à Casa Branca, Carter, um engenheiro de mente sóbria e governador da Geórgia, testemunhou um objeto estranho e autoluminoso no céu noturno. Ele o descreveu como sendo brilhante como a lua e disse que pairou, mudou de cor e depois disparou. Ele estava tão convencido pelo que viu que apresentou oficialmente um relatório ao Comitê Nacional de Investigações sobre Fenômenos Aéreos. Isso o torna o único presidente dos ILACPCU a ter registrado oficialmente um avistamento de OVNI. Ele até prometeu durante sua campanha que, se eleito, divulgaria todos os documentos governamentais sobre OVNIs. Pense bem nisso. Um homem que possuía os códigos nucleares também teve um encontro documentado com algo que não conseguia explicar.
14. Chester A. Arthur não é um presidente que recebe muita atenção da imprensa, o que é uma pena porque o homem era um ícone de estilo. Sua obsessão pela moda era tão extrema que se tornou sua característica definidora, rendendo-lhe o apelido de o Presidente Dandy. E a prova para este título é impressionante. Ele possuía 80 pares de calças. 80. Isso é um guarda-roupa inteiro dedicado apenas às suas pernas. A maioria das pessoas nem sabe que existem 80 tipos diferentes de calças. Ele era conhecido por mudar de roupa várias vezes ao dia, e seu estilo de vida luxuoso era o assunto de Washington. É preciso imaginar que ele passava mais tempo consultando seu alfaiate do que seu gabinete. Esqueça os debates políticos. A verdadeira crise na Casa Branca de Arthur era provavelmente decidir se usaria as calças de tweed, risca de giz ou xadrez em uma terça-feira. 15. Presidentes frequentemente têm que tomar decisões difíceis sobre guerra e paz. George H. W. Bush, no entanto, tomou sua posição mais firme contra um vegetal. Ele tinha um ódio profundo, ardente e incrivelmente público por brócolis. Isso não era apenas uma aversão silenciosa. Era uma cruzada presidencial. Ele declarou famosamente à imprensa: "Eu sou o presidente dos Estados Unidos e não vou mais comer brócolis." Foi uma declaração de independência vegetal. Ele então usou seu poder executivo para banir oficialmente a planta ofensiva de ser servida no Air Force One ou em qualquer jantar de estado da Casa Branca. Imagine ser um chefe da Casa Branca, elaborando cuidadosamente um menu de classe mundial apenas para ser informado de que um vegetal verde comum é agora considerado uma ameaça à moral nacional. 16. James A. Garfield teve uma presidência muito curta, mas possuía uma habilidade tão incrivelmente impressionante que é um crime não ser mais famosa. O homem era basicamente um super-herói cujo poder era exibir-se em festas. Ele era ambidestro, mas isso é como chamar um caça de máquina voadora. Garfield conseguia, exatamente no mesmo momento, escrever uma frase perfeita em grego antigo com uma mão, enquanto simultaneamente escrevia uma frase completamente diferente em latim com a outra. Apenas tente assimilar isso. A maioria de nós luta para enviar mensagens de texto e andar ao mesmo tempo. Este homem estava executando duas línguas mortas diferentes em dois canais separados em seu cérebro e as emitindo perfeitamente através de suas mãos. É um talento com absolutamente zero utilidade prática para governar um país, mas é, sem dúvida, o maior truque de festa presidencial de todos os tempos. 17. Harry S. Truman era famoso por seu lema: "A responsabilidade é minha", e sua atitude prática. Mas o que alimentava essa garra lendária? Café forte? Um senso de dever? Não. Era um shot de bourbon, às 5h30 da manhã, todos os dias. Antes que a maioria das pessoas sequer tivesse apertado o primeiro botão de soneca, Truman já havia feito uma caminhada rápida e tomado seu shot medicinal de whisky Old Grandad. Isso não era uma dose para relaxar à noite. Este era seu combustível de foguete para começar o dia. Isso explica perfeitamente sua personalidade impetuosa. Ele não estava apenas dando trabalho aos seus oponentes políticos. Ele era impulsionado por milho destilado e pura e inalterada confiança americana. É a derradeira jogada de poder da velha guarda. Uma rotina diária que diz: "Tenho um país para governar, mas vamos dar uma esquentada primeiro." 18. Grover Cleveland foi presidente durante uma época de incríveis novas invenções, incluindo o telefone. Mas ele olhava para essa caixa mágica que falava com a profunda desconfiança de um gato olhando para um aspirador de pó. Ele não confiava nele. Ele não gostava dele. E ele certamente não confiava que sua equipe o usasse corretamente. Sua solução? Ele insistiu em atender o telefone da Casa Branca pessoalmente. Apenas imagine a cena. Você é um senador com uma pergunta urgente, liga para a Casa Branca e a voz ríspida e irritada do outro lado é o próprio presidente dos Estados Unidos, agindo como seu próprio recepcionista. É a mentalidade máxima de
Se você quer algo bem feito, faça você mesmo, aplicada a uma tarefa que absolutamente nenhum presidente deveria estar fazendo. Ele era o líder do mundo livre que trabalhava como operador de central telefônica. 19. Após a trágica morte de seu filho Willie, a esposa de Abraham Lincoln, Mary Todd, mergulhou em um luto profundo e ficou obcecada com o espiritismo. Ora, isso não era apenas um interesse casual. Ela começou a convidar médiuns para a Casa Branca para conduzir sessões espíritas completas, tentando contatar seu filho morto do além-túmulo. E a parte verdadeiramente mais estranha? Abe Sincero, o homem que liderava a nação através de sua guerra mais sangrenta, teria comparecido a várias delas. Enquanto generais planejavam batalhas e o destino da União estava em jogo, o presidente estava potencialmente sentado em um quarto escuro, de mãos dadas com um médium, esperando uma mensagem do mundo espiritual. É uma imagem assustadoramente bizarra. O grande emancipador fazendo uma pausa rápida da história para ver se um fantasma tinha algum conselho para ele. 20. Zachary Taylor tinha um famoso cavalo de guerra chamado Velho Brancão, que era basicamente a maior celebridade de sua época. Após a guerra, o cavalo foi aposentado para o pasto mais exclusivo do país, o gramado da Casa Branca. Mas a fama, como dizem, tem um preço. Visitantes e fãs acorriam para ver o lendário cavalo, e todos queriam uma lembrança. Mas eles não queriam um autógrafo, eles queriam um pedaço dele. Literalmente, as pessoas constantemente se aproximavam sorrateiramente do Velho Brancão e arrancavam pelos de sua cauda para guardar como lembranças. Chegou a um ponto tão ruim que o pobre cavalo, um herói de guerra condecorado, estava sendo gradualmente depenado por seu público adorador. Ele era um monumento vivo e respirante, que estava sendo lentamente desmontado por caçadores de souvenirs, um pelo de cavalo de cada vez. 21. Dwight D. Eisenhower foi um general de 5 estrelas que comandou as forças aliadas no dia D e enfrentou a União Soviética durante a Guerra Fria. Ele era um dos homens mais poderosos do planeta. E seu maior inimigo? Um único esquilo. Ike era um ávido jogador de golfe e tinha um green de treino instalado nos jardins da Casa Branca. Mas um esquilo local teve a audácia de enterrar nozes nele, arruinando seu jogo. Esta não era uma afronta que Eisenhower estava disposto a tolerar. Ele declarou uma guerra de um homem só. Ele emitiu ordens oficiais à sua equipe. Homens adultos que o aconselhavam sobre estratégia nuclear, para prender, caçar e de outra forma eliminar a ameaça de cauda felpuda. É uma imagem hilária. Um homem que planejou uma das maiores invasões militares da história, sendo completamente derrotado por um roedor com o hábito de enterrar nozes. 22. A administração de Benjamin Harrison inaugurou uma nova era de tecnologia quando a eletricidade foi instalada na Casa Branca. Era uma maravilha moderna. Mas Harrison e sua esposa estavam absoluta e positivamente aterrorizados com ela. Eles tinham ouvido histórias sobre pessoas levando choques e estavam tão assustados com os novos interruptores de luz que se recusavam a tocá-los. De jeito nenhum. Eles tinham que chamar os funcionários da Casa Branca para acender ou apagar as luzes para eles. Na maioria das vezes, eles simplesmente deixavam as luzes acesas a noite toda, com muito medo de levar um choque no escuro. Imagine ser o presidente dos Estados Unidos, vivendo em um estado de iluminação perpétua e temerosa, como uma criança com medo do monstro debaixo da cama, exceto que o monstro é a fiação básica. 23. George Washington foi o primeiro presidente de uma nova república fundada na ideia de que todos os homens são criados iguais. Então, naturalmente, ele celebrou isso proibindo apertos de mão e fazendo com que todos se curvassem a ele como se fosse um rei. Não estou inventando isso. Washington era obcecado em criar um senso de dignidade e respeito pelo cargo, e ele sentia que o aperto de mão casual era simplesmente muito familiar. Então, ele insistiu que os visitantes o saudassem com uma reverência formal. Você pode apenas imaginar o constrangimento.
Pessoas que acabavam de lutar uma guerra para escapar de uma monarquia agora tinham que praticar sua técnica de reverência antes de se encontrar com o novo responsável. Foi uma atitude bizarra, de corte real em uma república, que fez com que todos se perguntassem se haviam acidentalmente trocado um rei George por outro. 24. A imagem pública de Barack Obama é a de um professor de direito constitucional calmo, tranquilo e intelectual. Mas por trás daquela aparência serena, escondia-se um grande nerd. Antes de ser senador ou presidente, Obama era um sério colecionador de histórias em quadrinhos. E seu herói favorito não era um escoteiro nobre como o Superman. Era Conan, o Bárbaro. Sim, o Bárbaro que usava tanga, brandia espadas e esmagava crânios. Ele também era um grande fã do Homem-Aranha. A imagem do 44º presidente, depois de um longo dia lidando com crises globais, relaxando no salão oval com uma edição antiga de Conan, esmagando seus inimigos, é simplesmente magnífica. É uma peculiaridade maravilhosa e humanizadora que prova que até mesmo o homem mais poderoso do mundo às vezes só quer escapar para um mundo de magia, monstros e caos. 25. À medida que o escândalo de Watergate consumia sua presidência, Richard Nixon tornou-se uma figura cada vez mais isolada. E nessa solidão, ele aparentemente encontrou confidentes muito incomuns. As pinturas a óleo dos presidentes mortos penduradas nas paredes da Casa Branca. Funcionários relataram que, em seus últimos dias, um Nixon perturbado vagaria pelos corredores à noite, com um copo de uísque na mão, e teria longas conversas unilaterais com os retratos. Ele supostamente pedia-lhes conselhos, reclamava de seus inimigos e até mesmo discutia com eles. Imagine a estranheza gótica de tudo isso. O homem mais poderoso do mundo, à beira do colapso, buscando o conselho de uma pintura de Abraham Lincoln. É menos um hábito presidencial, e mais como o primeiro ato de um filme de terror. 26. George Washington. General, presidente, pai fundador e super nerd, obcecado por mulas. Embora projetasse uma imagem de liderança estoica, nos bastidores, Washington estava consumido por um projeto apaixonante que ele chamava de mulalogia. Ele estava determinado a criar a mula americana perfeita, um animal híbrido mais forte que um cavalo e mais inteligente que um burro. Ele escreveu inúmeras cartas, estudou genética como um cientista louco e implorou ao rei da Espanha que lhe enviasse um burro premiado chamado Royal Gift. Ele essencialmente se tornou o primeiro influenciador de mulas da América, convencendo outros fazendeiros da superioridade delas. É uma imagem hilária. O homem que derrotou o Império Britânico, passando as noites preocupado se seu burro premiado estava com vontade de acasalar. 27. Já sabemos que Calvin Coolidge tinha um guaxinim de estimação, mas sua coleção de estranhos companheiros da Casa Branca não parou por aí. Ele também possuía um cavalo mecânico. Isso mesmo, um corcel elétrico que empinava e zumbia, foi instalado na residência presidencial para seu exercício diário. Cal, o silencioso, um homem famoso por seu comportamento reservado e sério, supostamente se vestia com seu terno e chapéu, subia em seu cavalo falso e fazia um passeio vigoroso no meio de uma sala. É uma imagem de uma absurda profundidade e quietude. Enquanto o mundo girava, o presidente dos Estados Unidos estava lá dentro, cavalgando estoicamente um equipamento de ginástica saído de um sonho febril futurista. 28. John Adams foi um dos gigantes intelectuais dos pais fundadores. Um homem sério, muitas vezes rabugento, profundamente religioso, da Nova Inglaterra, que ajudou a moldar a própria alma da nação. Então, naturalmente, quando chegou a hora de dar nome ao seu amado cão, ele escolheu um nome digno e respeitável, certo? Errado. Muito, muito errado. Ele deu ao seu cão o nome de Satã. Não, isso não é uma piada. O segundo presidente dos Estados Unidos tinha um cão chamado Satã. Apenas reserve um momento para imaginar isso.
o líder da jovem república, em sua peruca empoada e traje formal, parado no gramado da Casa Branca gritando: "Satã, volte aqui! Quem é um bom menino, Satã?" O constrangimento puro e magnífico de ter que apresentá-lo aos visitantes é alucinante. "Bem-vindo, senhor embaixador. Conhece minha esposa, Abigail? E este é Satã." É sem dúvida o nome de animal de estimação mais bizarro e hilariamente metal de toda a história da americana. 29. O que você faz quando o rei do Sião lhe envia uma manada de elefantes vivos como presente diplomático? Se você é o presidente James Buchanan, você considera seriamente deixá-los vagar pelo gramado da Casa Branca. Após receber o presente bizarro e enorme, Buchanan se viu diante de uma crise presidencial legítima. O que fazer com um monte de elefantes? Em vez de enviá-los imediatamente para um zoológico, ele supostamente cogitou a ideia de criar um santuário improvisado para elefantes ali mesmo em Washington. Por um breve e mágico momento na história, os Estados Unidos estiveram à beira de ter um parque presidencial de paquidermes. Infelizmente, a Guerra Civil eclodiu, e o plano dos elefantes foi abandonado, roubando da América sua maior atração turística em potencial. 30. Bill Clinton é conhecido por sua inteligência aguçada, mas ele canalizou essa capacidade cerebral para uma obsessão muito específica e muito intensa: as palavras cruzadas do The New York Times. Este não era um passatempo matinal casual, era um esporte competitivo. Clinton era lendário por sua habilidade de terminar os quebra-cabeças, notoriamente difíceis, em quantidades de tempo chocantemente curtas, às vezes em menos de 10 minutos. Assessores diziam que ele fazia isso todos os dias, não importava o que estivesse acontecendo no mundo. Ele o usava para desestressar, muitas vezes ficando frustrado e resmungando consigo mesmo se ficasse preso em uma pista. É uma imagem perfeitamente humanizadora. Um homem que podia negociar tratados de paz globais, mas que também podia ser posto de joelhos por uma palavra capciosa de 7 letras para um rio antigo. 31. Gerald Ford tem a reputação de ser um presidente amigável, pé no chão e talvez um pouco desajeitado. Ele era o homem comum que acidentalmente caiu no cargo mais alto. O que torna ainda mais hilário saber que, antes de tudo isso, ele foi um modelo masculino. E não estamos falando de um catálogo da Sears. Em 1942, um jovem e elegante Gerald Ford posou ao lado de sua então namorada para a capa da revista Cosmopolitan. Ele está lá, bonito e com o cabelo ao vento em uma cena de inverno. É um fato surpreendente de "espere, é sério", que quebra completamente sua imagem pública. O homem que mais tarde se tornaria famoso por tropeçar nas escadas do avião foi um dia um galã certificado, esbanjando charme na capa de uma grande revista de moda. 32. Herbert Hoover não era um homem conhecido por seu senso de diversão, mas ele inventou seu próprio esporte. E era brutal. Chamava-se Hooverball e era essencialmente voleibol, mas jogado com uma bola medicinal de 6 libras. Isso é como jogar bola com uma bola de boliche. Hoover era tão obcecado por isso que forçava os membros de seu gabinete, um grupo que ele chamava de Gabinete da Bola Medicinal, a jogar com ele todas as manhãs às 7 horas. Eram, em sua maioria, políticos de meia-idade fora de forma que eram submetidos a esta extenuante sessão de tortura pré-café da manhã. O jogo era descrito como mais extenuante que o boxe e mais rude que a luta livre. Hoover, por sua vez, adorava, acreditando que o mantinha em forma. Seus membros do gabinete provavelmente apenas sentiam que estavam sobrevivendo a um ritual diário de trote. 33. Lyndon B. Johnson tinha muitos hábitos estranhos, mas seu favorito absoluto era uma pegadinha tão aterrorizante que é um milagre que ninguém tenha tido um ataque cardíaco. Ele possuía um carro de fabricação alemã chamado Amphicar, que podia dirigir em terra e operar como barco na água. Seu truque favorito era colocar convidados desavisados no carro para um passeio em seu rancho. Ele então fingia que os freios haviam falhado,
gritando em pânico simulado enquanto dirigia o carro direto para a beira do rio Pedernales. Enquanto seus convidados se preparavam para o impacto, gritando por suas vidas, ele mergulhava o carro na água, onde ele magicamente começava a flutuar. Enquanto eles flutuavam no rio, LBJ rugia de tanto rir de seu puro terror. Era maldade presidencial pura, destilada e caótica. De reuniões no banheiro, a conversas com retratos, está claro que a Casa Branca sempre foi um imã para o magnificamente estranho. Então, aqui está uma pergunta séria para os comentários. Esses hábitos bizarros são apenas peculiaridades engraçadas, ou um certo nível de obsessão desequilibrada é um requisito para lidar com a pressão avassaladora desse trabalho? Em outras palavras, você tem que ser um pouco louco para sequer querer ser presidente? Que o debate comece. Se você gostou dessas absurdidades históricas, clique no botão curtir e inscreva-se para mais.